Todas as quartas-feiras, na Igreja Batista Renovada Sede, tem Quarta da Vitória, com o pastor Maurício Costa. Quando meu povo não vai à igreja, eu reclamo a maldição, eu reclamo a cura, vem sair. A partir das 19h30. Quarta da Vitória, Igreja Batista Renovada Sede, Avenida Mauá, número 1008, na Vila Operária. Olha aí, meus queridos, que chamada poderosa para você estar na igreja, Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária Catedral do Avivamento, Igreja Batista Renovada. E hoje, daqui a pouco, Quarta da Vitória, tá certo? O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor, por intermédio da fé, por intermédio do movimento da fé. Você tá entendendo? Então você vem e Deus reage. Você age, Deus reage, tá bom? Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia? Vamos pregar? Você que crê na Bíblia, que ama a Bíblia como eu, se você puder, pega a Bíblia, a palavra de Deus, ali no livro de Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 7 e versículo 7 a seguir. Eu tenho uma palavra rema, inspirada para o elevo espiritual, complementando, né? Todo culto na TV, que a gente já começou falando sobre milagre, sobre prodígio, né? Que tem que buscar, que tem que pedir, que tem que clamar. E não é outra palavra, é só uma confirmação daquilo que a gente vem falando, né? Mateus capítulo 7 e versículo 7. Enquanto você procura, se já achou, se não, vai aparecer na tua televisão e você presta atenção na letra, ou seja, na palavra de Deus que vai estar aí, ou no teu smartphone ou na tua TV. Mas enquanto isso, eu quero convidar você para ir no canal do pastor Maurício Costa, ali no canal, no YouTube, pastor Maurício Costa, se inscreve e toda mensagem que a gente compartilhar lá vai te alcançar para o teu elevo e para você compartilhar com alguém que precisa de uma palavra. Você crê nisso? Vai lá. Canal no YouTube, pastor Maurício Costa, para propagar o Evangelho, para testificar as boas novas e para abençoar de uma forma muito especial. Você se inscreve e a mensagem vai te alcançar em nome de Jesus. Capítulo 7 e versículo 7 de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. A epígrafe já dá para pregar só na epígrafe, o texto do versículo 7 a seguir do capítulo 7 de Mateus, diz assim: a bondade de Deus. A bondade de Deus. Aí depois vamos ler. Versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo, pois, maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também, vós, porque esta é a lei e os profetas. Agora o versículo 11 diz assim, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Gente, é uma palavra sugestiva, uma palavra inspirada para tocar você, abençoar você, impactar você pelas ondas televisivas do Canal 10. Isso aqui é palavra rema, é palavra de Deus. Lembra que eu falei a epígrafe? Aqui, no versículo 7, a epígrafe no versículo 7 diz assim, a bondade de Deus. Aí eu pergunto já no começo aqui, será que Deus é bom? As pessoas não salientam, não valorizam a bondade de Deus, mas Deus é bom. Salmo 118 diz assim que a bondade de Deus dura para sempre. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, não é? Então Deus é bom. E aí se a gente for dar uma pinceladinha em tudo que Deus tem feito, né? Porque tem que valorizar, tem que glorificar. Em Gênesis capítulo 1 a seguir diz assim, que Deus fez os céus e também fez a terra. Deus criou todas as coisas e por nada foi criado. Está escrito que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Deus é Pai, né? Ele é Pai da criação. E como Pai da criação, tudo Ele fez, tudo Ele formou, tudo Ele criou. Quando a gente olha para o céu, como eu estava dizendo ainda há pouco, né? Que Deus fez os céus e a terra, lá no céu tem anjo, tem arcanjo, tem querubim, tem serafim, né? Em volta do trono de Deus, ali em Apocalipse capítulo 4, existem 4 animais. Um é semelhante ao homem,
outro é semelhante à águia voando, outro semelhante ao leão e outro semelhante, não é, ao boi, a um bezerro. E tudo isso foi Deus que criou, né? E nos céus tem miríades de anjos, né? Arcanjo. E aí tudo foi Deus que criou. E o exército do céu está à sua esquerda e à sua direita. E Deus está entronizado num alto e sublime trono. E segundo o que disse João, né? O Apocalipse foi escrito por João, ele diz assim, ó, que do trono sai raios, relâmpagos, e o que está assentado é semelhante ao jaspe, vestido de glória, na sua mão tem um cetro, na cabeça coroa. Mas por que eu estou salientando isso? Porque Deus fez os céus, mas também fez a terra. Tudo que tem no céu foi Deus que fez, e Ele está assentado no céu. Ele é o Altíssimo, é o alto existente que se revela. Como que Ele se revela? Através da criação. E lá no céu também, Deus fez Plutão, fez Marte, fez Vênus, fez os planetas, né? Porque eu não vou ficar aqui, talvez salientando a criação dos céus e também nem da terra, porque senão eu não prego o que eu quero pregar. Mas eu estou dizendo para você que Deus criou todas as coisas. E aí Deus fez a terra, no meio dos planetas Deus fez a terra. Você já parou para analisar a terra? Que planeta extraordinário, que planeta abençoado, Não é nem frio demais, claro que em algum lugar tem um friozinho, né? 20 abaixo de zero e tal, mas o Senhor Deus é com aquele povo também, porque o Senhor Deus, Ele dá a coberta, não vem um frio maior do que a coberta, né? E aí eu estou dizendo que não é muito frio é demais, e quando é Deus abençoa, e nem muito calor demais. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus colocou um sol, né? Tanto para aquentar, como quando vem o inverno, né? Não é tão longe porque o calor, né, mantém a temperatura, e não é tão perto porque calor demais mataria todo mundo. Então o que Deus fez é bom. Olha a Terra, gente, que maravilha, o melhor e maior planeta, ou seja, o planeta mais abençoado, mais maravilhoso de todo o universo é o planeta Terra. E aí Deus fez alguns celeiros, Deus fez o mar. São vários mares, né? Mas Deus fez o mar, e como está escrito, ele mediu as águas do mar, dos abismos, com os punhos das suas mãos. E ali no mar ele fez um celeiro, né? Ali no mar ele fez um reservatório de alimento para manter a humanidade, para manter o povo, para manter o homem. Ali no mar você vai encontrar uma baleia chamada baleia azul. Ela chega a 30 metros, Ela chega a 30 metros pesando 180 toneladas. E ali você vai achar vários peixes. O tubarão, né? O atum, o peixe-espada. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus é bom, é maravilhoso. E aí Deus fez os reservatórios de águas naturais, águas doces, com peixe também. Aí Deus fez, né, as fontes de águas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que glorificar a bondade de Deus. E aí Deus fez um jardim. Nesse jardim, do barro, Deus fez o homem. Lá do pó da terra, Deus fez o homem. Deus arrancou do pó, material mais vil, uma porção de terra, e fez o homem. E Deus abençoou o homem. E o Senhor Deus fez o ápice da criação na terra, o homem, com inteligência acima da média, acima dos outros, das outras criaturas. E aí Deus fez o homem, né? Com uma faculdade mental poderosa, com um crânio, com olhos, com boca, com nariz, com paladar, olfato, audição, visão. E aí Deus fez o homem com um coração. E aí Deus fez alma vivente. Mas não fez esse homem, eu preciso salientar a bondade de Deus, para viver na miséria, ou na derrota, ou no fracasso. Pelo contrário, quando Deus fez o homem, Deus logo fez o Éden, né? E aí Deus fez o Éden e logo fez o homem, para o homem morar no Éden. Éden, paraíso. Olha só, se a gente for mensurar aqui o que era o Éden, gente, imagina como é que não era o Éden, o abacate, a pocã, a laranja, a tangerina. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que Deus é bom. E o que Deus não quer para o homem é desgraça. Deus não quer desgraça, fracasso, miséria, derrota. E nós precisamos entender isso, que Deus não quer isso para o homem, né? Deus não quer porta trancada, Deus não quer escassez. É como eu li o texto, agora vamos voltar para o texto. Eu estou falando um pouquinho da bondade de Deus. Quando Deus fez o homem, não fez o homem para a miséria, para o fracasso, para a derrota, Pelo contrário, Deus fez o homem para vencer, para tomar posse. Agora, por que eu estou dizendo isso sobre a bondade de Deus? Deus fez o homem e fez o homem para viver bem. Só que daí o pecado entrou em cena. E o pecado afastou o homem da bênção. E o pecado empenou a ferramenta. Porque do Éden todo, da bondade de Deus, Deus falou assim, a maçã está na tua mão, a pocã está na tua mão, a laranja está na tua mão, mas tem uma árvore ali que ela é minha. Tem uma fruta ali que ela é minha, não toca nela. E aí o homem, sem saber o preço que foi pago, menosprezou a bondade de Deus, ridicularizou a bondade de Deus,
passou por cima da palavra de Deus e foi lá e tocou na única fruta que não era para tocar. Quer dizer, trocou a bênção por uma fruta, trocou o Éden por uma fruta e achou que nada ia acontecer. E é uma certeza, pecou, vai sofrer as consequências. Pecou, vai empenar a ferramenta. Pecou, vai ser afastado e destituído da bênção. Mas graças a Deus. Por que, pastor, graças a Deus? Primeiro, Deus fez o homem do barro. Do barro fez o homem. Do barro fez um amigo. Do barro fez um companheiro. Só que aí o homem se extraviou, pecou, pisou fora da risca. Mas só que Deus não matou o homem. Deus não destruiu o homem, porque a certeza do pecado era morrer. Só que Deus, por misericórdia e paciência, preserva. E aí essa preservação, Deus foi colhendo, de Adão, o Abel. Deus foi colhendo de Adão o Sete. E aí da linhagem de Abel, da linhagem de Sete, Deus separou um Enoque. E aí Deus separou Metusalém. E aí Deus separou um Noé. E aí, gente, consecutivamente, ó nós aqui, seres humanos. Mas por quê? Porque Deus ainda, mesmo com o pecado, é bom. E eu vou dizer, não tem quem, coloque o dedo em Deus e diga assim, o Senhor é mau, o Senhor é ruim, o Senhor não está nem aí. Pelo contrário, nós somos maus, como diz o texto, e eu quero salientar isso. Vós sendo maus, como está escrito, saber dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, que é bom, sabe dar boas coisas para os vossos filhos, e dará tesouros, e dará bens. Porém a pessoa tem que ser inteligente, tem que ser grato, mesmo que é pouquinho que tem, porque o pecado empenou a ferramenta, está sofrendo, está no deserto, tem que ser grato pelo pouco que tem. Tem que ser grato pelas dádivas de Deus, pelo dia que nasce, pelo café da manhã, pela casa que tem, pela família que tem. E aí deixa eu dizer, quando você é grato, pela porção pequena, porque o pecado roubou a grande porção, ou o pecado empenou a ferramenta. Mas quando você é grato, porque mesmo com o pecado, Deus prepara o pão de cada dia, Deus prepara o dia, o sol da manhã, Deus prepara o oxigênio, Deus prepara os livramentos. E aí, quando você é grato pelas bênçãos que Deus dá, mesmo sendo porção resumida, para ver o que está no coração do homem, para ver se ele está arrependido, para ver se ele realmente valoriza Deus, aí o Senhor Deus, naquela porção que ele deu, ele vai dar mais, ele vai dobrar, ele vai multiplicar. E é isso aí para a gente pensar, gente. É para a gente pensar. Porque mesmo com a porção resumida, a gente está vivo. Mesmo com a porção resumida, Deus é bom. E aí olha o texto que diz, Pedi e dar-se-vos-á. Eu quero frisar aqui um pouquinho. Pedi e dar-se-vos-á, batei e encontrareis. Ou seja, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará bens ao que lhe pedirem. Mas aí eu estou dizendo aqui, Deus é bom, e Deus permite uma porção, preserva o homem, mantém o homem, sustenta o homem, mesmo o homem se extraviando, fazendo coisa errada, porque o nosso problema é o pecado, o nosso problema é pisar fora da risca, é a desobediência. Isso aí, gente, afasta a bênção, impede a bênção. Mas aí Deus diz, mesmo assim, pedi e dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque quem pede recebe, quem bate se abre, quem procura acha. E aí Deus faz uma comparação interessante. Pode o pai, o filho pedindo pão, dar uma pedra? Pode o pai, o filho pedindo peixe, dar uma cobra? Aí Deus diz, vós sendo maus. Olha o que Deus está dizendo, não sou eu, vós sendo maus. E nós somos maus mesmo. É só a gente começar a mensurar a nossa obstinação, aquilo que a gente está fazendo no dia a dia, em que lugar que Deus está na nossa vida, que a gente vai saber se a gente é mau ou não é, Mas aí, o Senhor Deus está dizendo, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Só que aí mesmo Deus sendo bom, você crê que Deus é bom? Eu falei aqui o tempo todo que Deus é bom. Não vai cair de paraquedas, gente. Não vai cair de paraquedas. Tem que pedir, tem que bater, tem que procurar, tem que insistir, E aí quando a gente faz isso, lá em cima no céu, tem um Deus que é bom e que vai ouvir e vai dar bens, como diz o texto. No momento da escassez, da prova, da dificuldade, as coisas não é fácil.
Às vezes, né, deve, não tem dinheiro para pagar. Às vezes está até desempregado. Às vezes, problema de saúde, tudo alterado, nada dá certo. Mas aí você tem que parar, administrar e entender quem é que comanda. Quem é que comanda o universo? Quem é que fez os céus, como eu disse no começo? Quem é que fez a terra? Quem é que fez o homem? Não é Deus? E se ele fez, e se ele é bom, ele mudou? Não, gente, ele continua sendo bom. Só que o problema da maioria é quando ele passa pelos problemas, pela dificuldade, pelos desertos, em vez de pedir, como diz o texto, ele murmura, ele reclama, ele amaldiçoa. E além dos problemas que tem, ele junta mais meia dúzia. E qual é o conselho? Qual é o que nós temos que fazer? Qual é a meta? Qual é a ordem? Qual é o padrão? Qual é a lição? Pedir, versículo 7, pedir com respeito, porque Deus não é obrigado. Antigamente Deus fez um Éden, um paraíso, e aí o homem não deu valor, o homem não soube quanto custou, e aí menosprezou, meteu o pé pela manga, trocou o Éden e o paraíso por uma fruta. Mas aí agora, gente, a maioria das pessoas continua ainda descendendo do Adão. Eu não posso meter o pau em Adão, porque muitas vezes a gente é Adão, o ser humano é Adão, troca o Éden, a bênção, por frutas, frutas, que às vezes Deus fala, não come, não toca, não mexe, não pega, e aí isso é nocivo, traz maldição. Mas aí deixa eu dizer, a gente tem que entender isso para quê? Para entender que Deus é bom, não é mal. E quando você entender que Deus é bom e não é mal, você vai deixar de murmurar, reclamar, amaldiçoar e pedir com jeito, com respeito, porque Ele é o Criador, Ele não é homem, Ele é o Senhor, não é servo, e Deus não é obrigado, gente. É como eu disse, Ele é bom. Ninguém vai ter condição de acusar Deus dizendo que Deus faltou com bondade, porque nós vemos a bondade de Deus em todo lugar. Se você olhar para a esquerda, a bondade de Deus está lá. Se você olhar para o céu, a bondade de Deus está lá. Se você olhar para a direita, a bondade de Deus está lá. Em todos os lugares a bondade de Deus está lá. Se você olhar para você, mesmo que você não esteja vendo nada, você vai ver a bondade de Deus. Se você olhar no espelho, você vai ver a bondade de Deus. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus é bom. Porque nós estamos vivos. Porque tudo à nossa volta reflete a bondade de Deus. Mas aí, se você chegar com jeitinho, como está escrito, olha o que Deus está dizendo. Pedi, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque quem pede, recebe, está escrito. Agora, se a pessoa só sabe murmurar, reclamar, amaldiçoar, virar o giraia, fazer chantagem emocional, achar que Deus é obrigado, vai sofrer além da conta. Porque isso, meu irmão, é maldição. Além dos problemas que tem, vai trazer mais meia dúzia. Mas aí Deus vem pelas ondas televisivas do 10, pelas mídias sociais, para dizer que tem jeito. E qual é o jeito? Pedir. Porque Deus ainda continua bom. É isso que eu vim dizer. Deus ainda é bom. Deus é maravilhoso. Você crê nisso? Ele é maravilhoso. E aí ele compara. Vós sendo maus, sabei dar boas coisas para os vossos filhos. Se o filho pedir pão, não vai dar uma pedra. Se o filho pedir peixe, não vai dar uma cobra. Vós sendo maus, sabei dar boas coisas. Quanto mais o vosso Pai que está no céu, que é bom, dará bens. Você crê nisso? Para encerrar, Deus dará bens. Revê a tua história, Deus dará bens. Reflete aonde pisou fora da risca, Deus dará bens. Chega com humildade diante de Deus, Deus dará bens. Respeita a glória de Deus, Deus dará bens, porque Deus é poderoso. E mesmo porque você tem que aprender a dar valor no milagre que Deus coloca na tua mão. Não pode ser ingrato. E eu vou dizer um negócio, gente. Eita, tal ingratidão. Quando a pessoa é ingrata, é metade do caminho para depressão, angústia, tristeza. É metade do caminho. Por quê? Porque se torna um vazio, depressão. E aí Deus não comunga, Deus não opera e não abençoa. Mas quando você é grato, o mesmo Deus que fez, que preservou, que manteve a mesma porção resumida, vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar. É o que diz a Bíblia. Se você for ler Isaías capítulo 61, versículo 7, o Senhor Deus diz assim, por causa da vossa dupla vergonha, lhe darei dupla honra. Lembra de Jó? Passou todo aquele problema, aquela prova toda. E aí Deus concedeu a Jó, no versículo 10, do capítulo 42 de Jó, outro tanto em dobro. E aí quando você administra, revê conceito e chega com
responsabilidade diante de Deus, respeito diante de Deus, e pede, se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar. Aí Deus vai mudar o cativeiro, vai mudar a prova, vai mudar a miséria, vai mudar o fracasso. Em que, pastor? Vitória, vitória, tá certo? Você crê? Pega o teu copo com água agora e vamos orar. Deus, eu creio na tua bondade, eu creio na tua misericórdia, porque o Senhor levanta, restaura, traz vigor, multiplica. Mas o que não pode acontecer é a pessoa na prova, na dor, murmurar, reclamar e culpar o Senhor, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom e as suas maravilhas duram para sempre. O Senhor é bom e é o mesmo. E o Senhor não é padrasto. O Senhor, meu Deus, é um gentleman e é o nosso Pai, e é bom e dará bens para aqueles que lhe pedirem. Por isso eu peço, abençoe essa mulher, abençoe este homem e que o teu nome seja glorificado. Beba o teu copo com água agora. Recebe a tua vitória e dá glória a Deus comigo. Daqui a pouco, a partir das 7h30 da noite, desta quarta-feira, grande quarta da vitória. Você crê? Eu te espero lá, em nome de Jesus. Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária, Catedral do Avivamento, Igreja Batista Renovada. Que Deus te abençoe.